Olá, olá! Estamos no bloco de número 3 e começaremos a partir de agora o tema do direito da propriedade. Falaremos a partir de agora dos direitos reais, já concluímos o estudo da posse, a posse que é um direito autônomo, e agora a gente começa a estudar os direitos reais. Os direitos reais que são vários, né? Propriedade, usufruto, uso, habitação, penhor, hipoteca de crédito, superfície, promessa de compra e venda, promitente comprador, propriedade resolúvel. Os direitos reais tem muita coisa boa para a gente estudar, mas a gente vai começar pelo começo. Vamos começar pela propriedade e sua função social. Na sua tela, o artigo 1228 diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. A propriedade é o mais amplo dos direitos reais. Ela dá ao seu titular, ao proprietário, o famoso grude. Lembra do grude? Gozar, reaver, usar e dispor. Grude, gozar, reaver, usar e dispor da coisa. Não há nenhum direito real que seja mais amplo do que o direito real de propriedade. Mas atenção! A propriedade ela não pode ser objeto do egoísmo humano. A propriedade ela tem que atender a uma função social. A Constituição Federal diz isso no artigo 5º, inciso 23, e o Código Civil também. Na sua tela, você verifica, por exemplo, que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, flora, fauna, beleza natural, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico, artístico, etc., evitando poluição do ar e das águas. E mais, são defesos, são proibidos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, qualquer utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Você percebe, portanto, seja no parágrafo 1º do 1228, seja no parágrafo 2º, que o direito de propriedade ele está alinhado com as noções de função social e de boa-fé. A função social está prevista na propriedade, no parágrafo 1º do 1228. Quando o Código Civil Brasileiro diz que a propriedade deve ser exercida de acordo com a defesa do patrimônio histórico, artístico, paisagístico, sem agredir a flora e a fauna, respeitando as belezas naturais, etc., o parágrafo 1º dá um banho de socialidade à propriedade. A propriedade ela é banhada por socialidade, por função social. Efetiva-se o princípio da função social pelo parágrafo 1º do 1228. Quando o parágrafo 2º, por outro lado, afirma que os atos que não trazem ao proprietário comodidade ou utilidade e sejam animados por desejos egoísticos são atos defesos, são atos proibidos, o parágrafo 2º do 1228 introduz a boa-fé objetiva como regra de conduta, Tanto isso é verdade que esse proprietário ele pode ser privado da propriedade, seja por força de interesse público, seja por força de desrespeito à função social ou à boa-fé objetiva, ok? É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. O proprietário ele pode ser privado da sua propriedade. E o fundamento que autoriza a privação da propriedade pelo proprietário, ele gira em torno ou do interesse público ou da quebra da boa-fé e da função social na propriedade. Eu vou lhe dar alguns exemplos para você entender. Olha esse, por exemplo, na sua tela. O proprietário ele pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. Simples assim. Imagine que o Estado tenha necessidade de desapropriar um determinado imóvel por conta de necessidade pública, por conta de utilidade pública. O princípio da supremacia do interesse público sobre o direito privado fez com que se redigisse o parágrafo 3º
do 1228 do Código Civil. Ou seja, permitiu-se a privação da propriedade, a expropriação, a desapropriação, a perda da propriedade por força de interesse público. E tem mais, não é só por força do interesse público. Na sua tela, veja isso comigo. O proprietário também pode ser privado. Pense aí numa comunidade, numa favela agora. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área. Pensa aí numa favela, numa comunidade carente, na posse ininterrupta aí de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas. É uma comunidade. E estas nela houverem realizados, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz, olha aí a função social, de interesse social e econômico, relevantes. Então, olha que outra hipótese. A propriedade ela não pode ser perdida só para caso de desapropriação pelo executivo de interesse público, não. A propriedade ela também pode ser perdida, também, diz o parágrafo 4º, também pode ser privado da propriedade aquele cara que tem um terreno enorme, não utiliza aquele terreno enorme de modo nenhum. Uma comunidade carente vai naquele terreno, fica de boa fé naquele terreno por 5 anos, extensa área, e começa esse considerável número de pessoas, começa a realizar atividades que posteriormente serão consideradas por um magistrado como de interesse social. Poxa, Roberto, mas e nesse caso o proprietário vai ficar no prejuízo? O proprietário que vai perder essa propriedade para essa comunidade carente em uma ação judicial de desapropriação vai ficar no prejuízo? Não. O Código Civil manda, para esse caso, que se pague uma justa indenização a esse cidadão, para evitar o enriquecimento sem causa, que é vedado pelo artigo 882 do Código Civil. Na sua tela, o parágrafo 5º diz isso, que o juiz fixará justa indenização devida ao proprietário. Paga o preço, né? Preço de quê? Da justa indenização devida ao proprietário, valerá a sentença como registro. Então, você verifica, em primeiro lugar, que a propriedade não pode ser objeto do egoísmo humano. Tanto isso é verdade que, se for, o proprietário pode ser expropriado, pode perder a sua propriedade. É por isso, Marcos, que aquela ideia de que se eu sou dono desse imóvel, significa dizer que eu sou dono de tudo que está abaixo da minha terra, até o inferno, até o Japão, e a tudo que está acima da minha terra, até as galáxias aí, até o espaço sideral, é uma ideia abusiva. Eu não posso impedir que um avião sobrevoe a minha área. Eu não posso impedir que um metrô passe por debaixo do meu terreno. Não posso, porque isso é egoísmo. Isso é desrespeitar a função social e a boa-fé, que se impõe também no direito de propriedade. Olha na tela a prova disso daí. A propriedade do solo abrange o espaço aéreo, que a gente chama de direito de alteamento, bater a laje, edificar, espaço aéreo e subsolo correspondentes à altura e profundidade, olha para cá, gente, úteis ao seu exercício. Percebeu? Não podendo, olha a vedação, o proprietário se opor a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura e profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, você tem aí, digamos assim, um cuidado muito importante no que toca o tema da propriedade. Que não é ilimitada, nem no subsolo, nem no espaço aéreo. Não é ilimitada. Tanto isso é verdade que há um outro artigo no Código, joga na tela, Marquinhos, há um outro artigo no Código que vai dizer uma outra coisa importante. Se você achar, Marcos, umas minas aqui no sentido de pedras preciosas, ou jazidas, ou recursos minerais, ou potenciais de energia hidráulica, petróleo, monumento arqueológico, se você achar uma ossada de um mamute, sabe o que diz o Código Civil?
que tudo isso que for achado no seu solo não é seu. Não é seu. Jazidas, minas, recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos são da União, são do poder público. A propriedade, portanto, ela tem função social. A propriedade, portanto, ela não pode ser, digamos assim, objeto de abuso, nem desrespeitar ao interesse coletivo. Muito bem. Feita essa brevíssima introdução sobre o que é a propriedade, o GRUD, o mais amplo dos direitos reais, e sobre a função social da propriedade e os seus efeitos, feito essa breve nota introdutória, está na hora da gente avançar naquilo que eu vou chamar de primeiras terminologias importantes. Eu quero apresentar para vocês aqui 3 expressõezinhas que a gente não dominou bem na faculdade e, por isso, gera algumas dúvidas entre os alunos. Descoberta. O que é que significa descoberta? Juridicamente falando, tá? Ocupação. O que é que significa, juridicamente falando, a expressão ocupação? E, finalmente, achado. O que é que significa, juridicamente falando, a terminologia do achado, né? O que é que, juridicamente falando, significa a terminologia do achado? Muito cuidado, muito cuidado. Já começo com a descoberta. Quem quer que ache coisa alheia, perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Quem quer que ache coisa alheia ou perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Curiosamente, o nome disso é descoberta. Então, descoberta na linguagem jurídica é diferente da descoberta na linguagem leiga. Por outras palavras, a descoberta é o achado de coisa alheia. E esse tema está previsto no artigo 1233 do Código Civil Brasileiro. A descoberta é o achado de coisa alheia. Tema esse previsto no artigo 1233 do Código Civil. Então, perceba você. Imagine que Marcos, saindo do SERS, encontra na rua uma carteira. Ele pega essa carteira, abre e identifica que o proprietário da carteira é Jones. Ele foi lá, uma homenagem ao nosso amigo, ele foi lá e descobriu quem é o dono. Juridicamente falando, o nome disso é descoberta, achado de coisa alheia. Muito bem. Qual é o dever jurídico de Marco? Restituí-la a Jones, restituí-la ao seu dono ou legítimo possuidor. E se não encontrar esse dono ou legítimo possuidor, Marco então entregará a carteira à autoridade competente. Se é num shopping center, ao segurança do shopping. Se é na rua, a um policial. Enfim, a autoridade competente. E olha que coisa boa, Marcos tem direito a ser remunerado por isso na sua tela. A descoberta garante ao descobridor uma recompensa, no mínimo, de 5% do valor da coisa achada. Então, tomara que seja uma coisa de valor que seja achada, né? Além da indenização. Além da indenização. E aí você tem toda a disciplina da descoberta no Código Civil Brasileiro. Vale a pena depois você dar uma lida. Vale a pena depois você desenvolver isso. Então, no tema terminologias importantes, você já sabe que descoberta é o achado de coisa alheia. Ok. Já a ocupação
1263 do Código Civil. Já a ocupação é forma originária de aquisição de propriedade. Então é diferente de descoberta, né? De propriedade móvel. Ocupação é forma originária de aquisição de propriedade móvel, prevista no artigo 1264 do Código Civil Brasileiro. Te explico isso de uma maneira melhor. Imagine agora que um mendigo está fuçando o lixo e encontra no lixo um sapato. E ele, então, pega aquele bem para ele. Não é achado de coisa alheia. É achado de coisa abandonada. Res nullius, res derelicta, né? É forma originária de aquisição da propriedade móvel. Ou seja, o direito não proíbe a aquisição da propriedade móvel dessa maneira. Desde que a coisa objeto da ocupação, desde que o bem objeto da ocupação seja de titularidade, não tenha titular, seja um bem abandonado, um bem perdido, um bem que não tenha dono. Nesse caso, o direito diz, pode adquirir a propriedade móvel. Vou lhe dar um outro exemplo. Marcos está andando na rua e encontra no meio da rua uma bola de tênis sem identificação. Marcos pega essa bola de tênis e fica para ele. Ocupação, forma originária de aquisição da propriedade móvel. Beleza. Finalmente, na sua tela, o achado. O achado aqui, artigo 1264 do Código Civil Brasileiro. O achado aqui é o achado do tesouro. É o depósito de coisas antigas ou preciosas. Envolve, portanto, o tesouro. Então, a expressão achado, na sua prova de OAB, está relacionada com a disciplina do artigo 1264 do Código Civil. Então, eu vou corrigir aqui a ocupação, perdão. Ocupação é o artigo 1263, tá bom? E o achado é o artigo 1264 do Código Civil Brasileiro. Artigo 1264, achado do tesouro. Achado do tesouro. Pois bem, fique atento a essas terminologias importantes, porque certamente elas atrapalham, né? Elas atrapalham os candidatos, os futuros advogados. Então, você que está prestando aí o 22º exame da OAB, vai se ligar. Descoberta é o achado de coisa alheia, ocupação é forma originária de aquisição da propriedade e achado é o tesouro. Fique atento a isso, tá bom? Vamos falar agora, talvez, do tema que mais tenha caído na FGV em primeira fase de direito civil, em reais, em primeira fase de direito civil, que é o tema da uso capião. Vamos falar um pouquinho, joga aqui na tela, da uso capião, tá? Há uso capião que pode ser de bem imóvel, há uso capião que pode ser de bem móvel, tudo bem? A uso capião, em primeiro lugar, você deve lembrar disso, é forma originária de aquisição da propriedade. A uso capião é forma originária de aquisição da propriedade. Seja ela propriedade imóvel, seja ela propriedade móvel. Trocando em miúdos. Uso capião presta para quê? Para adquirir a propriedade, pelo decurso do tempo, ao lado de outros requisitos legais. Beleza. Para que a uso capião aconteça, para que a uso capião esteja presente, é fundamental que sejam identificados 3 requisitos necessários, também chamados de requisitos obrigatórios. Todo e qualquer uso capião tem que contemplar a presença de 3 requisitos necessários ou obrigatórios. O requisito de número 1 é a posse
ad uso capiones, ou seja, a posse juridicamente qualificada para o fim específico da uso capião. Então, a posse, ela precisará ser mansa, pacífica, sem oposição, contínua e principalmente com ânimos domini, com desejo de ser proprietário. Você já percebe que a posse direta por si somente não gera uso capião. Se gerasse, locatário poderia usucapi, usufrutuário poderia usucapi, depositário poderia usucapi, comodatário poderia usucapi, e não é o caso. Não é uma posse direta qualquer que gera aquisição da propriedade pela via da usucapião, não. A posse tem que ser ad usucapiones, tem que ser uma posse própria, uma posse específica para essa finalidade. E que tipo de posse é essa? Qual é o caso dessa posse? Essa posse é qualificada. Essa posse é diferente das outras. Essa posse, ela é mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com ânimos domini, com desejo de ser o proprietário. Então, em primeiro lugar, em uma ação de uso capião, o autor do pedido tem que evidenciar a presença dessa posse específica, tá? Dessa posse juridicamente qualificada. Para quê? Para quê? Para quê? Para efeitos de uso capião. Não é uma posse qualquer, é uma posse juridicamente qualificada. Muito bem. Mas só isso, Roberto? Não. Além da posse juridicamente qualificada, você precisa ter na sua tela o chamado objeto hábil, apto. O bem jurídico tem que ser passível de uso capião. Exemplo: 102 do Código Civil, mais súmula 341 do STF. Não, 102 do Código Civil. Vamos ficar aqui. Não precisa ir para a súmula do STF, não. Exemplo: bem público. Bem público não é objeto hábil a uso capião. Não é possível usucapi bem público. Então, perceba, não adianta você ter a posse ad uso capiones se o objeto jurídico não for suscetível de uso capião. Se não for possível usucapi aquele tipo de objeto. Se não for, não é juridicamente possível a uso capião por inaptidão do objeto da uso capião. Terceiro e último requisito, na sua tela, é o requisito do tempo. Tempo esse que vai variar de 15 a 2 anos, a depender do tipo de uso capião. Estes são os requisitos necessários a toda e qualquer modalidade de uso capião. Anote, ao lado desses requisitos necessários, às vezes, eu digo às vezes porque não é sempre, às vezes será preciso também a presença na sua tela de, às vezes, de requisitos, da presença de requisitos facultativos. São dois os requisitos facultativos a algumas modalidades de uso capião. O justo título, que é o justo motivo, a justa causa, o documento, tipo uma promessa de compra e venda, por exemplo, e a boa-fé. Significa dizer que, em certos casos, além dos requisitos necessários, você também terá a necessidade de requisitos específicos. Beleza. Compreendida essa noção geral de que a uso capião é forma de aquisição da propriedade que exige a presença de requisitos necessários e, às vezes, requisitos específicos, facultativos, é hora da gente avançar. É hora da gente estudar as espécies da uso capião, as modalidades da uso capião. É o que a gente vai fazer agora. Anote aí, por favor, o tema das modalidades, tá? E ao estudarmos as modalidades da uso
capião, a gente vai lembrar que a primeira de todas é a usucapião extraordinária. A usucapião extraordinária, ela está presente no artigo 1238 do Código Civil. Artigo 1238 do Código Civil Brasileiro. E por que ela é chamada de usucapião extraordinária? Perceba, ela é assim chamada porque ela vai exigir apenas a presença dos requisitos necessários. Ela não vai exigir a presença dos requisitos facultativos. Então, ela só vai exigir a posse ad usucapiones, o objeto hábil e o decurso do tempo. E que tempo será esse? Ou esse tempo será de 15 anos, ou esse tempo será de 10 anos, a depender da presença da função social, no caso concreto. Você encontra isso aqui na sua tela. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirirá a propriedade, olha aqui, independente de título ou boa-fé. Então, realmente, só exige o requisito necessário. Percebeu? Desde que possua como seu, olha o animus domini, sem oposição, não é? Sem interrupção, olha aí os requisitos necessários, tá vendo? Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença. E esse prazo reduz para 10 anos, na hipótese de função social, se o possuidor houver estabelecido no imóvel moradia ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo. Então, você entendeu aí a modalidade da usucapião, diria eu, extraordinária. Ao lado dela, a gente tem na sua tela uma outra espécie, que é a usucapião ordinária, tá? A usucapião ordinária, ela está presente no artigo 1242 do Código Civil. E o que é que difere a usucapião ordinária da usucapião extraordinária? É que a usucapião ordinária, ela vai exigir a presença dos requisitos necessários, acrescidos, que eu já lhe expliquei quais são, aditados, acrescidos, cumulados com os requisitos, o quê? Facultativos. Ou seja, alinhados à boa-fé e à função social. Então, a usucapião ordinária tem um plus. Ela tem aqui algo que a extraordinária não exigirá, que é a presença dos requisitos facultativos. E ela é uma modalidade que, a priori, acontecerá em 10 anos, e alguns vão dizer que em 5 anos, se tiver função social. Olha ela na sua tela. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, olha aí a usucapião ordinária, olha o requisito facultativo, com justo título, com boa-fé, o possui por 10 anos. Prazo esse que cai para 5. Né? Se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro, e depois for cancelada essa propriedade. E ainda assim o autor da demanda estabelecer a sua moradia ou realizar investimentos de interesse social ou econômico. Então, você tem aí a prova da usucapião ordinária, de um lado, exigindo justo título, justa causa, justo motivo, justo documento, a exemplo de uma promessa de compra e venda, mais a boa-fé, coisa que a usucapião extraordinária não exigirá, ok? No próximo bloco, quarto e último, a gente vai avançar para tratar da denominada usucapião especial, que tem algo de diferente da extraordinária e da ordinária. Você sabe o que seria esse diferencial?
para chamá-la de uso capião constitucional ou especial? Já já eu te digo, é rapidinho, não saia daí.